Olá a todos. Meu nome é Helena, tenho 72 anos e se vocês olharem bem para as minhas mãos, verão o mapa da minha vida. Estão manchadas pelo tempo. As veias são como rios secos num mapa antigo e os nós dos meus dedos contam a história de 40 anos segurando giz e apagador, ensinando crianças a juntar as primeiras letras. Fui professora primária. Uma vida inteira dedicada a plantar sementes de conhecimento, a celebrar cada ABC como uma grande vitória. Mas a história que venho lhes contar hoje não é sobre a alegria de uma sala de aula. É sobre a lição mais dura que a vida me ensinou. Uma que não está em nenhum livro didático. Há 3 anos, o silêncio se tornou o som mais alto da minha casa. Meu amado esposo, meu Manuel, partiu. Depois de 50 anos de um casamento que foi minha âncora e meu porto, o lado dele da cama ficou insuportavelmente frio. A casa grande, que um dia foi palco de risadas, de cheiro de café passado na hora e das corridas do nosso filho, Ricardo, pelos corredores, se transformou num mausoléu de memórias. Cada objeto, cada canto, gritava a ausência dele. Eu me sentia como uma daquelas árvores velhas que depois de uma tempestade perde seu galho mais forte e fica desequilibrada, esperando o próximo vento para tombar. A fragilidade não era só no corpo, que já sente o peso das 7 décadas, mas na alma. Eu estava perdida. Foi nesse momento de vulnerabilidade absoluta que meu único filho, Ricardo, e sua esposa, Sandra, me estenderam a mão. Ou pelo menos, foi o que pareceu. Mãe, a senhora não pode ficar aqui sozinha, dizia Ricardo, com uma voz cheia de uma preocupação que eu tanto precisava ouvir. É perigoso e a solidão vai acabar com a senhora. Venda a casa, venha morar com a gente. Nós cuidamos de tudo. Sandra, sempre ao lado dele, completava com um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Isso mesmo, sogrinha. Seremos uma família de novo. A gente cuida da senhora pelo seu bem. Eu, uma mãe cujo coração só sabia amar seu filho, quis acreditar. Eu precisava acreditar. A ideia de ter o calor de uma família de novo, de não ter que enfrentar o fantasma do silêncio todas as noites, foi como um bálsamo. Minha mente, a mente de uma professora acostumada a analisar e planejar, estava nublada pela dor do luto. Eu vi no convite deles a salvação. A prova de que eu não estava sozinha no mundo. Ricardo sempre foi um bom rapaz. Talvez um pouco influenciável, mas bom. E eu me agarrei a essa imagem. A imagem do menino que eu criei. Ignorei a frieza que sempre senti em Sandra. Sua ambição que parecia mais afiada que vidro quebrado. Disse a mim mesma que era coisa da minha cabeça. Que o ciúme de mãe estava falando mais alto. Então, eu aceitei. Coloquei a placa de "Vende-se" na frente do santuário que construí com Manuel e comecei a encaixotar 50 anos de uma vida a 2. O que eu não sabia, o que minha alma enlutada não podia prever, é que eu não estava apenas empacotando pratos e fotografias. Eu estava, sem saber, empacotando minha dignidade, minha liberdade e minha voz. A história que estou prestes a revelar é a prova de que, às vezes, o maior perigo não vem de estranhos na rua, mas do sorriso daqueles que chamamos de família. Si esta historia ya comenzó a tocarte el corazón, déjanos un me gusta. Comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de vida que llegan al alma. A mudança foi um borrão de caixas de papelão e da dor aguda de deixar para trás o fantasma de Manuel em cada cômodo. Quando fechei a porta da nossa casa pela última vez, senti como se estivesse fechando a última página de um livro que amava. Mas ao chegar na casa de Ricardo e Sandra, fui recebida com um calor que pareceu, por um instante, derreter o gelo em meu peito. Meu quarto, embora menor do que o meu antigo, estava impecavelmente arrumado. Lençóis novos, com um cheiro floral forte que não era o meu, e uma pequena televisão na parede. Para a senhora não se sentir sozinha, mãe, disse Ricardo, me abraçando pelos ombros. Aqui a senhora vai ter tudo. A Sandra pensou em cada detalhe. E era verdade.
Sandra parecia uma general organizando uma campanha de bem-estar. Na primeira manhã, ela me trouxe o café na cama. Sogrinha, a partir de hoje, a senhora é uma rainha. Não vai precisar se preocupar com nada. Nós cuidamos de tudo. A bandeja continha frutas cortadas com uma precisão cirúrgica, um iogurte desnatado e um chá de ervas. Quando perguntei pelo meu café preto e forte de sempre, ela sorriu. Um sorriso que era um verniz perfeito sobre algo duro. Ah, Helena, café não faz bem para a sua pressão. O médico do papai já dizia: pelo seu bem, vamos cuidar melhor da sua saúde. Eu mesma vou controlar sua alimentação. Eu, que por 40 anos controlei turmas de 30 crianças, agora tinha minha dieta controlada. Mas o que eu podia dizer? Era um gesto de cuidado, não era? Eu estava tão grata por não ter que tomar café da manhã olhando para a cadeira vazia de Manuel, que aceitei o chá sem reclamar. As primeiras semanas seguiram esse roteiro de cuidado meticuloso. Sandra administrava meus remédios, marcando os horários com alarmes no celular dela. Para a senhora não esquecer, querida. A memória já não é a mesma. A gente entende. Ela me acompanhava em caminhadas curtas pelo condomínio, ditando o ritmo. Vamos devagar. Não queremos que a senhora se canse demais. Ricardo, quando chegava do trabalho, sempre perguntava se eu estava bem, se precisava de algo, e elogiava a esposa. A Sandra é incrível, não é, mãe? Ela te adotou como se fosse a própria mãe dela. E eu sorria e concordava, porque a alternativa era admitir que aquele cuidado excessivo me sufocava, que eu me sentia como uma peça de porcelana delicada, que ninguém podia tocar. Apenas admirar dentro de uma vitrine. O controle sobre minhas finanças veio de forma igualmente suave. Uma tarde, Sandra sentou-se ao meu lado no sofá, segurando um monte de contas. Sogrinha, olhe que confusão. Vencimentos, códigos de barras. Isso é muito estresse para a senhora. Por que não nos dá o cartão da sua aposentadoria? A gente paga tudo direitinho e todo mês te entregamos um dinheirinho para suas pequenas despesas. Assim a senhora fica tranquila, sem preocupações. Ricardo, ao lado, completou. É a melhor coisa, mãe. Segurança, praticidade. A gente só quer te proteger. Entreguei meu cartão e minha senha. Que mal poderia haver? Eles eram minha família. Estavam me protegendo. A transição para as atividades terapêuticas foi uma obra-prima de manipulação. Depois de um mês, Sandra me encontrou olhando pela janela com um olhar perdido. Tédio, Helena, isso não faz bem. A mente precisa se ocupar para não dar espaço à tristeza. Sabe o que seria ótimo? Uma atividade leve para manter as mãos e a cabeça funcionando. Ela me trouxe uma cesta de roupas limpas. Me ajude a dobrar isso. Vamos conversando. O tempo passa mais rápido. No início, pareceu uma boa ideia. Dobrar as toalhas, sentir o cheiro do amaciante, ter uma tarefa. Me dava um senso de propósito que eu havia perdido. Logo, a ajuda se expandiu. Já que a senhora está aí sentadinha, pode descascar as batatas para o jantar? Ou, as plantas da varanda estão precisando de água. A senhora não se importa, não é? É bom para o espírito. Cada pedido vinha embrulhado em um laço de preocupação com o meu bem-estar. Eu, uma mulher que sempre fora independente, que administrou uma casa, um marido, um filho e uma carreira, estava sendo reduzida a pequenas tarefas domésticas, tudo em nome do meu cuidado. E a parte mais terrível é que, no fundo da minha alma enlutada, uma parte de mim acreditava. Acreditava que eles estavam certos, que eu era frágil, que precisava daquela redoma de proteção. Ricardo via tudo e sorria, satisfeito. Olha só, meu bem, dizia ele para Sandra à noite, achando que eu não ouvia. Minha mãe está até com uma cor melhor. Ter a gente por perto está fazendo um bem danado para ela. E eu, deitada no meu quarto com cheiro de flores, que não eram minhas, me agarrava àquelas palavras. Eu repetia para mim mesma: eles me amam. Eles estão cuidando de mim. Isso é amor. Eu estava tão desesperada para acreditar nisso que ignorei a sensação crescente de que as paredes do meu novo quarto, dia após dia, se fechavam um pouco mais ao meu redor. O calor da recepção inicial, como o sol de inverno, durou pouco. Logo,
uma frieza sutil começou a se infiltrar pelas frestas daquela casa. Um arrepio que eu sentia primeiro na alma, antes mesmo de chegar à pele. As atividades terapêuticas que Sandra me propunha para manter a mente ocupada deixaram de ser um convite e se tornaram uma agenda não escrita, uma expectativa silenciosa e pesada. A cesta de roupas para dobrar já me esperava ao lado da minha poltrona depois do café da manhã. A pia do almoço, antes responsabilidade de Sandra, passou a ser uma ótima forma de a senhora exercitar as mãos, sogrinha. Cada tarefa era um degrau a mais na escada da minha servidão. Se eu demorava um pouco mais para me levantar pela manhã, sentindo as dores que a idade traz, eu ouvia o comentário de Sandra para Ricardo, alto o suficiente para que eu escutasse do quarto. Sua mãe está tão desanimada hoje. A ociosidade é um veneno para os idosos, né? Sabia? É por isso que eu tento mantê-la ativa. O cuidado dela agora tinha o som de uma acusação. Meu espaço pessoal também começou a encolher. Certo dia, ao arrumar minhas gavetas, Sandra pegou um pequeno porta-joias de madeira que foi de minha mãe. Que coisinha antiga, Helena! Isso acumula poeira. Vamos guardar numa caixa. Fica mais organizado. Ela não perguntou, ela afirmou e executou, levando consigo um pedaço da minha história. Minhas amigas, minhas queridas colegas de magistério, começaram a desaparecer da minha vida. No começo, eu ligava para elas, mas Sandra sempre encontrava uma razão para interromper. Sogrinha, o telefone por muito tempo faz mal para a audição. Ou entrava no quarto com o aspirador de pó, tornando a conversa impossível. Depois, parei de receber ligações. Ninguém ligou hoje, mamãe? Eu perguntava a Ricardo. Ele olhava para Sandra, que respondia por ele com um sorriso polido. Não, querida. Ninguém. Devem estar ocupados com suas vidas, seus netos. É natural. Eu sentia um nó na garganta. Será que minhas amigas de uma vida inteira haviam se esquecido de mim tão rápido? A dúvida que ela plantava era mais cruel que a certeza, pois me fazia questionar a mim mesma e não a ela. O controle sobre meu dinheiro se tornou absoluto. A mesada, que me davam mal, cobria um shampoo ou um sabonete diferente do que eles compravam. Um dia, vi na vitrine de uma livraria um livro de poesias de que eu gostava. Pedi a Sandra R$20. A reação dela foi de uma incredulidade ofendida. R$20? Para um livro? Helena, a senhora sabe quanto custam os seus remédios? A gente se aperta aqui para não te faltar nada. E a senhora quer gastar com poesias. Não seja infantil. Se quiser ler, tem a televisão, ó. Senti meu rosto queimar de vergonha, como se eu fosse uma criança pedindo um doce proibido. Eu, Helena, que administrei o orçamento de uma casa por 50 anos, que comprei cada tijolo da minha antiga vida com o meu trabalho, estava sendo humilhada por R$20. Ricardo assistiu a tudo calado, com o olhar fixo no celular. O silêncio dele doeu mais do que as palavras dela, mas a humilhação mais profunda, a que marcou minha alma como um ferro em brasa, veio de sua obsessão por limpeza. Sandra mantinha a casa como um museu, onde a vida parecia um inconveniente que sujava o chão. Eu, acostumada com meus chinelos de pano, confortáveis para meus pés cansados, fui o alvo de sua fúria. Numa tarde, eu estava terminando de limpar a cozinha, e ela entrou. Seus olhos foram direto para os meus pés. "O que é isso nos seus pés, Helena?" Ela perguntou, com a voz baixa e perigosa. "Meus chinelos, ué", respondi, sem entender. Ela soltou uma risada seca, sem humor. "Que nojo! Você anda pela casa inteira com isso, entra no banheiro e depois vem para minha cozinha impecável, trazendo toda a sujeira, todos os germes para cá. Você não tem noção?" Eu fiquei paralisada. Ela se aproximou e seu tom se tornou um chicote. "De agora em diante, uma regra nesta casa. Para limpar, você fica descalça, pés descalços. Assim você sente a sujeira e aprende a limpar direito. E o chão fica mais brilhante." Eu olhei para Ricardo, buscando socorro, um pingo de sensatez. Ele apenas desviou o olhar e murmurou: "É melhor fazer o que ela diz, mãe. É para manter a casa limpa." Naquele dia, pela primeira vez em 3 anos,
Eu tirei meus chinelos e senti o frio cortante do porcelanato nos meus pés de 72 anos. Enquanto eu esfregava o chão, as lágrimas corriam silenciosas pelo meu rosto, misturando-se à água e ao sabão. Eu não era mais a sogra, a mãe, eu era a empregada, a velha, a sujeira que ela tanto queria limpar. A partir daquele dia, andar descalça se tornou o símbolo diário da minha submissão. E com cada passo gelado naquele piso, o pouco de calor que ainda restava no meu coração por meu filho ia se transformando em um bloco de gelo. O desconforto havia se tornado uma dor constante, uma ferida aberta que eles cutucavam todos os dias, com um sorriso de quem estava apenas cuidando de mim. O frio do porcelanato já não me incomodava tanto. Depois de 3 anos, meus pés de 72 anos pareciam ter desenvolvido uma casca, uma segunda pele para suportar a humilhação diária. Eu estava no corredor, de joelhos, esfregando o rejunte com uma escova de dentes velha, o cheiro forte do produto de limpeza ardendo em minhas narinas. Ricardo e Sandra tinham saído para o que chamavam de reunião de condomínio. Então eu acreditava estar sozinha, imersa no ritmo monótono e mecânico da minha tarefa. Era um daqueles momentos em que a mente viaja para longe, para a minha antiga casa, para o cheiro de café de Manuel, para o som da sua risada. O barulho do pano molhado no chão era a trilha sonora da minha existência atual. Foi quando ouvi um sussurro vindo da cozinha. Meu corpo inteiro congelou. A escova parada no meio de um movimento. Eles não haviam saído. Estavam ali. A porta da cozinha estava entreaberta. Uma fresta de menos de 1 palmo. E as vozes deles vazavam por ela, baixas, conspiratórias. Meu primeiro instinto foi me encolher, me tornar invisível. Mas algo me manteve ali, paralisada. Era a voz de Sandra, um silvo venenoso que eu conhecia tão bem, mas com um timbre de impaciência que eu nunca tinha ouvido tão cru. Mas quando a velha vai assinar os papéis? Eu não aguento mais, Ricardo. Faz 3 anos que ela está aqui de parasita, comendo da nossa comida, sujando a nossa casa. Parasita? A palavra ecoou na minha cabeça, ricocheteando nas paredes do meu crânio. Eu, que paguei por cada grão de arroz que entrou naquela casa com a venda do meu lar, do meu santuário. Eu, que esfregava o chão que eles pisavam, era um parasita. Meu coração começou a bater descontrolado, um tambor surdo contra minhas costelas. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, o cheiro do produto de limpeza agora me sufocando. Eu precisava ouvir a resposta do meu filho, o meu Ricardo. Ele iria me defender. Ele tinha que me defender. O silêncio dele foi uma tortura que durou uma eternidade. Então, a voz de Sandra voltou, mais afiada, mais cruel. Se ela não soltar o dinheiro da casa logo, eu juro por Deus, Ricardo, eu juro que a coloco no asilo mais barato e imundo que eu encontrar. E se ela resistir, bem, escadas são traiçoeiras. Um escorregão acidental pode acontecer com qualquer um, não é? O ar fugiu dos meus pulmões. Senti uma vertigem, como se o chão frio sob meus joelhos tivesse se aberto num abismo. Ela não estava falando apenas em me abandonar. Ela estava falando em me machucar, em me apagar. O terror puro, gelado, tomou conta de mim. Minha mente gritava pelo meu filho. Diga alguma coisa, Ricardo! Pelo amor de Deus! Diga alguma coisa! Defenda sua mãe! E então ele falou. Não foi um grito, não foi uma defesa. Foi um sussurro covarde, cúmplice, encharcado de fraqueza. Falta pouco. Meu bem, tenha só mais um pouco de paciência. Eu convenço ela. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu e se solidificou ao mesmo tempo. O amor incondicional que eu senti por aquele menino durante 72 anos, o calor que persistia no meu peito mesmo com todo o desprezo, virou gelo, um bloco de gelo sólido, pesado, que afundou no meu estômago e apagou qualquer resquício de sentimento. Não houve lágrimas. A dor era tão profunda, tão absoluta, que se transformou em outra coisa. Uma clareza cortante, como um caco de vidro sob a luz do sol. Eu vi tudo. Vi os 3 anos de cuidado, de humilhação, de isolamento.
não como atos de maldade aleatórios, mas como peças de um plano meticuloso. Eu não era a mãe deles, a avó dos filhos que nunca tiveram. Eu era um cofre velho e teimoso que eles estavam tentando arrombar. E meu filho, meu único filho, estava segurando o pé de cabra, lentamente, sem fazer um único ruído. Eu peguei meu pano e minha escova. Continuei a limpar o chão, mas meus movimentos já não eram os de uma serva. Eram os de uma estrategista. A professora dentro de mim, aquela que sabia planejar uma aula, que sabia identificar um problema e traçar os passos para a solução, despertou de um longo sono. A aula que eu estava prestes a preparar para Ricardo e Sandra seria a mais dura e inesquecível de suas vidas. De joelhos, no frio do corredor, o cheiro do produto de limpeza parecia ter se tornado o cheiro da própria morte. A morte do meu amor, da minha esperança, da imagem que eu construí do meu filho por 72 anos. As palavras deles não ecoavam mais. Elas haviam se alojado em mim, cacos de vidro no meu peito. Eu não chorei. As lágrimas secaram antes de nascer, evaporadas pelo calor de uma fúria gelada que eu nunca soube que possuía. O amor de uma mãe, dizem, é infinito. Naquele instante, eu descobri que não era. O meu tinha um fim e ele havia chegado ali, naquele chão que eu limpava descalça. A vítima, Helena, morreu naquele corredor. A mulher que se levantou, lentamente, apoiando as mãos trêmulas na parede, era a professora Helena. A professora que passou 40 anos ensinando que toda ação tem uma consequência. A lousa da minha mente, antes embaçada pela dor e pela saudade, de repente ficou limpa, nítida. O quebra-cabeça macabro dos últimos 3 anos se montou instantaneamente. Cada pelo seu bem, cada xícara de chá no lugar do meu café, cada tarefa disfarçada de terapia, cada amiga silenciada, cada centavo negado, não eram peças soltas de crueldade. Eram os passos calculados de um plano. Eles não estavam cuidando de mim, estavam me desmantelando, peça por peça, até que sobrasse apenas uma casca vazia, fácil de manipular e, por fim, descartar. Meu filho, meu Ricardo, não era uma vítima da esposa. Ele era seu sócio, um sócio covarde, silencioso, mas igualmente culpado. O desprezo em meu estômago era tão físico que precisei respirar fundo para não vomitar. A fragilidade que eles viam em mim, a velhinha enlutada e confusa, seria a minha maior arma. Eles me subestimaram. Viram as mãos manchadas e os passos lentos, mas nunca olharam para dentro dos meus olhos. Nunca viram que a mente de uma professora, acostumada a decifrar o silêncio de uma criança e a planejar um ano letivo inteiro, não adormece. Ela apenas aguarda. Eu não iria gritar. Eu não iria confrontá-los. A vingança não seria um trovão, mas um silêncio. O silêncio que eles me impuseram por tanto tempo. Eu continuaria a ser a velha frágil. Continuaria a limpar o chão descalça. Mas cada movimento, cada olhar submisso, cada sim, minha filha, dito para Sandra, seria parte da minha aula final. A lição sobre respeito, dignidade e o preço de se subestimar uma mãe. A decisão estava tomada. Eu iria embora, mas não como uma fugitiva. Eu sairia pela porta da frente, de cabeça erguida, depois de lhes dar exatamente o que mereciam. Nada. A carapaça da velha frágil e submissa se tornou meu disfarce mais perfeito. Por fora, eu era a mesma Helena. A cabeça baixa, os ombros curvados, os pés descalços sentindo o frio do piso, que Sandra tanto amava ver brilhar. Eu continuei a dobrar as roupas, a descascar os legumes, a esfregar os rejuntes, mas por dentro, a professora assumiu o controle da sala de aula da minha mente. A lousa estava limpa e o plano de aula começou a ser traçado com uma caligrafia firme e precisa. Meu primeiro passo foi criar uma oportunidade. Eu precisava sair daquela casa sozinha, nem que fosse por 1 hora. Uma manhã, durante o café, com a voz mais trêmula que consegui forjar, eu disse: Ricardo, meu filho, eu preciso ir aos Correios. Chegou uma carta sobre a minha aposentadoria de professora
um recálculo antigo. Preciso assinar uns papéis pessoalmente. Sandra imediatamente bufou. Aposentadoria? Isso ainda existe? Não pode resolver por telefone. Não, minha filha, respondi com a mansidão de uma ovelha. É burocracia do governo, coisa de velho. Precisa ser eu mesma, Anne. A ideia de enfrentar uma fila nos correios por um assunto de velho foi o suficiente para que ela me dispensasse com um aceno de mão. Vá então, mas não demore. O almoço não se faz sozinho. Foi a senha que eu precisava, com o dinheirinho contado que me davam para emergências, que eu vinha guardando há meses. Fiz meu primeiro movimento estratégico. Não fui aos correios. Fui a uma loja popular no centro e comprei um celular pré-pago, o mais simples que encontrei, e um carregador. Depois, caminhei até a minha antiga agência bancária, um lugar que eles nunca imaginariam que eu visitaria. Com o coração martelando contra as costelas, pedi um extrato da minha conta secreta. A gerente, uma antiga aluna minha, me reconheceu e me tratou com um carinho que quase me fez desabar, mas eu me mantive firme. O papel em minhas mãos tremia, mas os números eram claros. 880 mil intactos. Minha liberdade impressa em tinta preta. Senti uma onda de poder que há muito não experimentava. Antes de sair, fiz uma pequena retirada em dinheiro vivo, o suficiente para uma emergência real. À noite, quando a casa dormia sob o som da televisão da sala, onde Ricardo e Sandra assistiam suas novelas, eu agia no silêncio do meu quarto. Debaixo da minha cama, numa mala de mão antiga que eles julgavam vazia e inútil, comecei a montar meu kit de fuga. A certidão de propriedade do pequeno apartamento em Minas que eu guardava dentro de um livro de poesias. A foto de casamento com Manuel, meu único tesouro. Uma muda de roupa decente, não os vestidos velhos e desbotados que eles me compravam. Os documentos do banco, o celular novo e o carregador, ainda na caixa. Cada item colocado ali dentro era um tijolo na reconstrução da minha vida, um ato de rebelião silenciosa. Eu fechava a mala e a empurrava de volta para a escuridão, meu segredo seguro sob o peso do meu sono. Eu suportava os insultos de Sandra com uma nova e gélida serenidade. Anda mais rápido, inútil. A cera não vai se passar sozinha, ela gritava da sala. E eu apenas assentia com a cabeça, pensando. Grite, Sandra. Esgote sua voz. Em breve, você só terá o eco para lhe responder. Meu filho passava por mim, no corredor, e desviava o olhar dos meus pés descalços. Sua covardia tão palpável quanto o frio do chão. Eu não sentia mais dor, apenas um desprezo cirúrgico. Meu plano estava traçado. O celular novo, desligado, escondido no fundo da gaveta de roupas de cama. A mala, pronta, sob o colchão. Eu só precisava de uma oportunidade, uma única distração, um momento de caos que me permitisse caminhar para fora daquela porta sem ser notada. E eu sabia, com a paciência de quem esperou 3 anos, que a arrogância deles, cedo ou tarde, me daria essa chance. Eu era a professora. E a campainha para o recreio da minha liberdade estava prestes a tocar. A oportunidade que eu tanto esperei não veio com um sussurro, mas com o som estridente da campainha num sábado à tarde. Era uma das amigas de Sandra, uma mulher tão superficial quanto ela. Eu estava na sala, de joelhos, aplicando a cera nova que ela havia comprado. Uma cera importada, caríssima, que prometia um brilho espelhado. Enquanto espalhava o líquido leitoso com o pano, sentia seu cheiro químico forte e pensava em como ele era perfeito para aquela casa. Uma beleza artificial que escondia um perigo escorregadio. Sandra entrou na sala, já vestida para receber a visita, e seu rosto se contorceu numa máscara de fúria ao me ver no meio do caminho. Mas você ainda não terminou, Helena? A visita chegou e você está aí se arrastando como uma lesma. O que vão pensar de mim, com a casa neste estado? Ela não esperou resposta. Com os olhos faiscando de ódio, ela gritou a frase que selaria seu destino. Mais rápido, inútil! E então, ela veio na minha direção, o som de seus saltos caros clicando no piso de mármore como um relógio apressado. Sua intenção era clara: arrancar o pano da minha mão e terminar ela mesma para mostrar sua superioridade.
mas a arrogância a cegou. Ela não viu a camada fresca e traiçoeira da cera que eu acabara de aplicar. Seus saltos caros, armas de sua vaidade, foram sua ruína. O couro fino não teve aderência na cera nova. Vi seus braços se agitando no ar, uma dança grotesca e desesperada contra a gravidade. E então, o som, não um grito, mas uma batida seca, oca, o som de algo duro encontrando algo ainda mais duro. Sua cabeça atingiu a quina da mesa de centro de mármore com uma precisão terrível. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Ricardo, atraído pelo barulho, entrou na sala e congelou. O que se seguiu foi o caos que eu previa, a distração de que eu precisava. A ambulância, os paramédicos, os gritos histéricos do meu filho. Eu permaneci no meu canto, a velha senhora em choque, invisível em meio à tragédia. No hospital, enquanto Ricardo se desfazia em lágrimas e súplicas aos médicos, eu observei. Quando o doutor veio com o diagnóstico final, paralisia permanente da cintura para baixo, o mundo do meu filho desabou. Ele caiu de joelhos no corredor. Um homem quebrado. Ele nem notou quando eu, sua mãe invisível, me levantei e caminhei calmamente em direção à saída. Nenhuma palavra foi dita. Nenhum adeus. O caos deles foi a minha ordem. Peguei um táxi. O motorista não fez perguntas quando pedi para ele me esperar na porta de casa por 5 minutos. Subi as escadas, entrei no meu quarto, puxei a pequena mala de debaixo da cama. Leve, continha apenas o essencial, minha dignidade e meu futuro. De volta ao táxi, a próxima parada foi o meu banco. Com a tranquilidade de uma cliente fazendo uma transação rotineira, saquei uma quantia generosa em dinheiro vivo, o suficiente para recomeçar sem preocupações imediatas. A última parada foi a rodoviária. O cheiro de café e pão de queijo no ar me pareceu o aroma da liberdade. Na bilheteria, uma única palavra saiu da minha boca. Minas, só de ida, por favor. Com a passagem na mão, sentei-me num banco para esperar meu ônibus. Peguei meu celular antigo, a coleira eletrônica que me prendia a eles. Havia dezenas de chamadas perdidas de Ricardo. Ignorei todas, pressionei o botão de desligar até a tela se apagar completamente. Um pequeno clique e 3 anos de humilhação se transformaram em silêncio. Mas desta vez, o silêncio era meu. Quando o ônibus partiu, eu não olhei para trás. A professora Helena havia concluído sua última aula. A lição sobre causa e consequência tinha sido aplicada com uma justiça poética que nem mesmo eu poderia ter planejado com tanta perfeição. Agora, escrevo a vocês não mais de um corredor frio, mas da varanda do meu pequeno apartamento em Minas Gerais. O sol da manhã aquece minhas mãos, e a vista das serras que me viram nascer é o único espelho de que preciso. Com os meus 880 mil ex, não comprei luxos, comprei paz. Reformei este lugar, que agora tem o meu cheiro, o cheiro de café passado na hora e de terra molhada. Contratei uma moça, a Lúcia, que me ajuda por algumas horas por dia, não por pena, mas por um salário justo. Minhas amigas de infância, aquelas que Sandra tentou apagar da minha vida, agora vêm tomar café comigo todas as tardes. O som das nossas risadas preenche cada canto deste lar. Parte do dinheiro que eles tanto cobiçaram, eu doei. Doei para uma instituição que ampara idosos que, como eu, conheceram a crueldade disfarçada de cuidado. É a minha forma de garantir que outras Helenas encontrem uma saída. Quanto a Ricardo e Sandra, as notícias chegam, mesmo quando não as procuramos. Meu filho está acorrentado para sempre à mulher que o ensinou a ser um monstro. Ele é o cuidador em tempo integral de uma esposa paralítica, amarga e, agora, pobre. O universo, às vezes, tem um senso de ironia impecável. Ele trocou o amor de uma mãe por uma sentença perpétua de servidão, sem um único centavo do meu dinheiro para aliviar seu fardo. Eu, a velhinha, que esfregava o chão descalça, hoje caminho sobre o meu próprio assoalho de madeira, aquecido pelo sol. Recuperei minha dignidade, meu nome, minha vida. Aprendi, da forma mais dura, que um lar não é feito de paredes
mas de respeito. E eu, Helena, depois de uma longa y fría jornada, finalmente estoy en casa. ¿Qué te pareció la fuerza de Helena? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza. Que Dios los bendiga a todos.